tá? Vamos lá, gente, começar. Esse texto é longo, talvez a gente não consiga terminar hoje, mas daí no dia que a gente for, a gente continuar, a gente retoma e dá continuidade. Isso que eu estava pensando, porque ele é bem extenso, né? Ele é, mas é um texto, a linguagem dele é bem tranquila, então eu acredito que não precise ficar, vai ser mais fácil da gente trabalhar ele. Então, ó, escola de A a Z, 26 maneiras de repensar a educação, ficou junto aqui, ó, vocês me perdoem, passa um traço aqui, ó, do Felipe Perrenot, de 2005, tá? Eu falei para vocês, não achei nada na internet, nenhum resumo, nenhum livro, nem síntese, nem nada, nem vídeo sobre ele, nada. Tô gravando, ai que medo. Já fui olhar ali se eu tava gravando a aula, porque às vezes acontece. Aí, comprei o livro, fiz toda a leitura do livro para poder resumir para vocês. Só não tá aqui a parte final do livro, que são 3 autores que comentam sobre o livro. Daí, assim, ia ficar muito mais extenso. Então, eu preferi trazer para vocês a parte geral do livro do que trazer o resumo do que eles fizeram, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente dá de cara com essa imagem aqui, ó. Você se dá conta que só fazem 100 anos que todo mundo tem o direito de ser obrigado a ir à escola? E agora a gente continua isso. Né? É bem isso. Faz só 10 anos que todo mundo tem o direito de ser obrigado a ir à escola. É um direito ou é uma obrigação, né? É aí que mora o X da questão. Então, ele começa falando que em todos os lugares a escola é criticada, ela é contestada e se acha dentro de um fogo cruzado entre os reformadores e os conservadores da educação. Vivemos em um momento de intensos confrontos ideológicos em torno dos saberes, da pedagogia e da autoridade. Tem um grande choque de interesse e de valores. Se dissimula, como sempre, talvez mais do que nunca, sobre a aparência de debates sobre verdades. Então, fica se debatendo quem tem a razão, quem é dono da verdade, e a gente nunca chega no consenso. Então, ele até dentro do livro todo, ele fala que a gente perde muito mais tempo discutindo do que trabalhando realmente. A pedagogia nada mais é do que a preocupação de encontrar os caminhos que permitirão instruir cada um. Grifem essa frase aí que ela é importante. Tá? Então, ó, pedagogia nada mais é do que a preocupação de encontrar os caminhos que permitirão instruir cada um. Então, quais os caminhos que a gente vai percorrer para conseguir ensinar os nossos alunos? Partindo da constatação de que isso não é evidente e de que lançar saberes sobre os alunos muito diversamente preparados para que os assimilem só aumenta as desigualdades. Então, às vezes, a gente vai colocando tanto conhecimento em cima do aluno e não é todo mundo que vai assimilar aquilo. Então, às vezes, a gente não consegue chegar esse talopram. Esse. Então, é o que vai... A gente diversifica tanto os conhecimentos que daí a gente não consegue atingir os alunos, porque a gente não consegue trabalhar de maneira eficaz. Eu ganhei 2 amostras de citalopram. Só não sei qual que é a miligrama. Pode doar. Eu me atentei. Os negocinhos aqui é caro. Ó, 10 miligramas, então. Eu acho que é esse mesmo. Amanhã não. Amanhã não. Não, traz a segunda. Não tem problema. Vai viajar. É. Eu vou viajar, vou ter que ir. É oxalato de escitalopram. Para minha mãe. É que é a pessoa que esquece de trocar receita. Toma esse também. Tá. É provável que em educação haja desvios, modas, excessos, como em qualquer outra área. Nenhuma prática humana é uma ciência exata. Né? Não tem como a gente... Não é que nem matemática. Uma pessoa não consegue ser exata. A gente não consegue chegar. São muitas variáveis para as pessoas. Gente, eu só vou tirar a blusa aqui porque eu sou caloriúda. Hã? Começa a dar aula da calor.
a ciência da educação não pretende mais guiar infalivelmente as decisões dos pais, dos professores, o que não é uma razão para rejeitar globalmente todos os conhecimentos e reflexões acumulados pela pesquisa. Então, quando a gente fala de pesquisa sobre educação, tudo que envolve as pedagogias, os métodos que são utilizados na educação, a gente chama de ciência da educação. Então, todas as discussões que a gente tem. Então, o que ele está falando aqui? Que a ciência da educação, ela não tem mais a pretensão de tomar uma decisão pelos pais e pelos professores, de trazer uma verdade pronta e acabada. Eu já ouvi isso. Tá? Mas a gente também não pode rejeitar os estudos, a gente não pode rejeitar as pesquisas. Então, a gente tem que conhecer para poder tomar as nossas decisões. Tá? É isso que está falando aqui. Sobretudo, quando não se tem nada melhor para propor do que um retorno aos dogmas anteriores, segundo os quais é preciso forçar a aprender, assim como ela é forçada a tomar sopa, por medo de represálias, ou uma criança para agradar os adultos. Então, está falando aqui que às vezes a gente precisa conhecer as pesquisas, porque também a gente não tem nada de melhor para propor. A gente tem alguma coisa de melhor para propor na nossa escola? Tipo, de diferente? Então, a gente precisa ler, precisa estudar para conhecer e testar novas hipóteses, tá? E, assim, porque as metodologias antigas, os alunos eram forçados, como a gente força crianças, às vezes, a tomar sopa, né? Ou as crianças acabam tentando agradar os adultos para não sofrer represálias, para não apanhar e tudo mais. Como era antigamente. O que dizer, então, para não opor um simplismo a outro? A nossa profissão é levar em conta a complexidade do real e praticar a dúvida em relação a qualquer noção mágica. Então, a gente trabalha com o real, mas a gente também tem que ter dúvida do que eles vêm plantando para a gente como um método milagroso, como uma poção mágica, um jeito novo, e aquele jeito funciona, né? Então, a gente sempre deve ficar com o pé atrás e trabalhar com a nossa realidade. De onde quer que ela venha. Não importa se é algum profissional de educação que está falando, se é um doutor em educação, ou se é a coordenadora da escola. A gente tem sempre que ter esse ponto de vista. A gente pode testar, mas a gente não vai achar que aquilo é uma poção mágica que vai funcionar para todos os alunos e é só aquilo, pronto, acabou. A inovação em si não é boa nem má. Tudo depende tanto de seus fundamentos e de sua pertinência em relação aos problemas que aparecem, quanto do caráter negociado e progressivo de sua concepção e de sua implantação. Então, toda inovação, ela traz um incômodo para a gente. É difícil você começar uma coisa nova, não é? Então, toda vez que a gente vai inovar alguma coisa, vai começar uma coisa nova, tem aquele incômodo, porque é muito mais fácil você continuar do jeito que você já está acostumado. Então, nem sempre, ela nunca vai ser 100% boa, nem vai ser 100% má. A gente vai ter alguma coisa que vai dar para ser aproveitada ali da situação. Então, a gente precisa ter a relação, né? Ter um caráter negociado aí de conseguir equilibrar as bandejas ali, saber o que dá para continuar e o que não dá. Na implantação dessa inovação. Usar, então. Dosar. Defender incondicionalmente qualquer inovação seria tão vão quanto atacá-la. Então, a gente não pode defender incondicionalmente uma inovação, mas também a gente não pode atacar uma inovação sem conhecer. Independente do seu conteúdo e de razões. Só porque ela pretende mudar a escola. Então, alguém chega com uma proposta de mudança. Né? Vamos pensar aqui na nossa realidade. Não teve o professor Carlos, né? Doutor lá, Carlos, não, Luiz, que chegou com uma mudança de estruturação na educação especial? Ele está conseguindo mudar do jeito que ele quer? Não, porque ele vai encontrar o quê? Resistência. Tudo que ele está trazendo é bom? A gente consegue ver o resultado já? Não. Mas será que tudo que ele está trazendo de mudança é ruim? Não, também. A gente não tem como saber. A gente precisa experienciar por um tempo para poder avaliar os resultados. Então, você não tem como pegar uma inovação e rejeitar ela totalmente, ou pegar uma inovação e falar, não, é assim que vai funcionar agora, de cabo a rabo, exatamente. Porque a gente tem que fazer essas adequações. Tá? A gente tem que pensar criticamente também. Não engolir
o ela abaixo, né? Enfim, adesivo. Aí, dentro do livro, ele vai trazer 26 palavras, que correspondem às 26 letras do alfabeto. E propõe compartilhar alguns recursos argumentativos, tentando permanecer, ao mesmo tempo, acessível. Então, ele vai trazer algumas teorias, né, alguns termos da educação, e esses termos ele vai discutindo a educação através deles. Então, o primeiro, ele vai falar de autoridade. Não é, quando eu falo ele foi o que organizou o livro, tá? Mas são vários autores que vão falando sobre cada palavra. Que nem esse primeiro de autoridade aqui, ó. Quem fala é Oliver Maulini, tá? Então, às vezes vai aparecer, se cair na prova, às vezes vai falar assim, segundo Maulini, no livro A Escola de A a Z de Perrenot, tá? Então aparece, mas normalmente aparece o nome dos dois. Então não estranhe se aparecer outro nome de outro autor lá no meio da pergunta. Então, autoridade, o que ele vai falar? Que há uma crise de autoridade. Os alunos querem professores libertários? Será que eles querem professores que dão liberdade para eles? Liberdade, assim, ó. Libertário é diferente de liberdade. Tá? Libertário é aquele que dá liberdade sem limites, que você pode fazer o que você quer. É diferente de você ter liberdade para falar, de se expressar. Tá? O bom professor para os alunos, segundo uma pesquisa que foi feita, é aquele professor que sabe ensinar bem e fazer com que se compreenda bem. É um professor competente, tá? Para esses alunos. E para eles também é aquele professor que é compreensível e compreensivo. São as duas coisas. Ele se faz entender e ele entende as outras pessoas. Não renuncia às suas responsabilidades, então ele chama para si as responsabilidades dele. Exerce a sua autoridade, mas não abusa dela. Então é aquele professor que tem autoridade em sala de aula, mas ele não tem autoritarismo. Né? Não é aquele que eu mando e vocês obedecem. Ele exerce autoridade ali, mas sem colocar e impor as coisas para os alunos. Porque ele assume plenamente essa autoridade. Os alunos autorizam-se a aprender, não se submete à sua onipotência, mas progridem para substituí-lo um dia. O que é esse substituí-lo um dia? Então, o professor vai ensinando o aluno. A partir do momento que o aluno ele quer aprender, um dia ele vai substituir o professor no sentido dele já ter aquele aprendizado, ele já adquirir aquele aprendizado. Então, ele não vai precisar mais daquela figura do professor ali para estar ensinando ele, porque ele já vai conseguir fazer o manejo daquilo que ele aprendeu, tá? O professor, ele necessita de ética democrática, ó, briefing também. Essa palavra, esse termo, né? Que requer mais exigência, mais cooperação, mais competências e mais saberes, mais autoridade. Então, a ética democrática, a gente vai lembrar daquele livro que a gente viu lá, Os Saberes e Práticas. Lembra que falava de ética? Então, ética é você ter coesão, né? Ter um contexto que você fala lá, você vai agir eticamente, você não vai agir a seu bel prazer, você vai trabalhar dentro de um contexto social e cultural. Você não vai fazer as coisas porque da sua cabeça aquilo funciona. Tem uma regra na sociedade que você age de acordo com aquilo. Você não vai fazer tudo o que você quer. Então, são os princípios e valores. Então, essa ética democrática, ela leva simplesmente a sério as ambições da instrução pública. Ela organiza classes e estabelecimentos para que os alunos desenvolvam, sob a autoridade dos professores, o seu senso de responsabilidade, a sua faculdade de discernimento, sua independência de julgamento. Ela acredita realmente no valor do saber, tá? Aqui ainda está falando da ética democrática. Então, é isso, você trabalhar com os alunos para que eles possam desenvolver o senso de responsabilidade, o discernimento, saber o que é certo e o que é errado, a independência.
e o valor da sabedoria, né? O valor do saber. Tudo bem? Próxima palavra. Burocracia. Uma coisa que a gente quase não vê na escola. Não acontece na nossa realidade. Não sei por que tem essa palavra aí. Aí fala aqui, ó, a escola é uma pirâmide democrática. O sistema escolar dos países latinos, né, inclusive o Brasil, se caracteriza por uma administração muito centralizada. Então, tem uma pessoa que é detentora do comando ali, né? Tá tudo centrado naquela figura. No nosso caso, da sala de aula, da escola, é o diretor. Então, o diretor que manda na escola, né? No entanto, cada estabelecimento ele é singular por sua população. Então, cada um é único. A sua cultura, os seus recursos, seus alunos, seus funcionários e sua implantação geográfica e socioeconômica. Só que de tanto respeitar as regras, esquecem-se das finalidades. Então, para que elas existem? Qual a finalidade daquilo? Então, a gente, às vezes, tem papel demais para preencher, coisas demais para fazer, e a gente não consegue chegar no que de fato a gente precisa, que é o aluno aprender, por exemplo. Hoje em dia, esse progresso atingiu seus limites. Entende-se agora a denunciar os malefícios da burocracia. Então, hoje em dia, o processo de burocracia, ele ficou muito longo. A gente tem muita coisa para fazer, muito papel. E acabou por denunciar os malefícios da burocracia. Então, tudo que é mal da burocracia, a gente já sabe. Que ele atrapalha, que ele deixa as coisas muito lentas, né? Demora para acontecer, o papel para chegar na onde precisa. Quem precisa autorizar, ele tem que passar por vários níveis para chegar lá. Então, a gente fica atulhado ali dentro dessa burocracia. Então, vai falar aqui, ó, que a resposta neoliberal é conhecida. Contra a sedução do livre mercado, deve-se defender o mínimo de funcionamento burocrático é necessário, porque institui regras úteis a todos e oferece uma garantia de equidade e de eficácia. Daí ele fala aqui de desburocratizar, sim, mas com discernimento. Então, o que é isso? Traduzindo, né? Tudo isso. Então, ele está falando que a gente também não pode viver sem nenhuma burocracia. A gente precisa, por exemplo, registrar, precisa do diário para preencher, para saber o que você deu nas aulas durante o ano, saber quando o seu aluno está faltando, se ele não está faltando, você precisa de prova para ter um registro do que o aluno está conseguindo desenvolver, você precisa de um relatório, você precisa enviar para alguém, né, de acompanhamento daquele aluno, então você precisa de uma parte burocrática. Só que o que ele fala, que muitas vezes a gente tem tanta burocracia que as coisas acabam se perdendo. Então, ele fala que a gente precisa de um pouco de burocracia, porque todo mundo tem que ter o mesmo direito, mas a gente tem que pensar nessa burocracia com discernimento. Então, ó, desburocratizar, sim, mas com discernimento. Então, não é todos os papéis que a gente faz que a gente pode jogar fora, né, que a gente pode deixar de fazer. Ou todas as regras que a gente precisa, né, por exemplo, eu vou tomar uma decisão dentro da escola e eu não comunico a direção. Né? Então, eu estou passando por cima da hierarquia, eu tenho uma burocracia. Então, primeiro eu tenho que falar com a coordenadora, depois da coordenadora eu tenho que falar com a direção. Né? Eu não posso pular a etapa, porque senão você está ferindo a burocracia ali. Você tem uma ordem a ser seguida. Né? E quando você deixa de fazer isso, a corda arrebenta do lado mais fraco. Quem que é o mais fraco na escola? Professor, tá? Eu falo, gente, que às vezes a burocracia, ela é uma defesa pra gente. É chato fazer, eu odeio fazer. Ainda esse ano eu tô feliz, porque é um diário só. Né? Então é mais fácil. Mas é uma coisa muito chata de fazer, é um serviço muito metódico ali, você tem que ficar fazendo, preenchendo e tal. Não é legal. Mas é uma defesa, porque você não vai ter memória para tudo. E se você precisa depois justificar, responder alguma coisa, tá ali. Você tem como provar. Não, esse dia eu fiz tal coisa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso aqui. Entendeu? Agora, quando você não tem registro, como é que você prova alguma coisa? Chega um conselho tutelar lá falando que você não avisou quando não estava faltando demais. Como que você faz para provar que você fez, que você avisou?
Então, você precisa registrar, tá? Então, a burocracia tem um lado ruim? Tem, mas também tem um lado de proteger a gente, né? Desburocratização consciente é deixar de pensar que as soluções encontradas no centro são boas para todos os estabelecimentos e de uma vez por todas. Então, assim, o que é bom para minha escola, será que é bom para todas as outras? O que funciona para uma escola, será que funciona para todas as outras? Então, aqui está falando realmente do centro. Então, assim, aquela escola central que funciona ali, que a burocracia tem que ser seguida, será que das outras escolas vai seguir o mesmo caminho? Não necessariamente. Então, é isso que está falando. Cada uma tem que ter uma ordem ali. Você tem que ter a burocracia, mas ela deve ser flexível, dependendo do contexto, dependendo do estabelecimento. É importante impor apenas princípios gerais, o programa, quadro, os objetivos, e depois deixar que cada estabelecimento faça o melhor. Qual que encaixa para você? Aceitando prestar contas do uso de sua autonomia. É que nem o semanário, como é que chama aquilo que a gente faz? Rotina. A rotina. A rotina precisa ser igualzinha para todas as escolas? Não precisa. Às vezes eu quero fazer, tipo, semanal, quinzenal. Não precisa. A gente pode fazer de acordo com... Tem mudanças, não precisa ser igualzinha para todas as escolas, mas tem que ter rotina. Então, a secretaria vai falar assim, ó, eu quero que todas as escolas tenham uma rotina. Aí, como vai ser a formatação? Se vai ser online, se vai ser impressa, se vai escrever, se vai tirar foto do diário, como que vai ser isso? Cada escola vai se adaptar. O que for melhor para os seus professores. Mas não necessariamente precisa ser uma coisa imposta lá da secretaria. Normalmente bem, né? Um quadradinho lá que você tem que pôr, tá? Mas não necessariamente precisa. Você pode se adequando. Próxima palavra, que a gente já conhece bastante. Construtivismo. Vamos falar aí do Piaget e do Vygotsky. Vocês estavam com saudade dele já. I love you. Então, ela vai falar aqui no construtivismo que em educação e informação, e em formação é geral, hoje em dia, a referência ao construtivismo e a seus derivados, entre os quais o socioconstrutivismo. Ele atinge o meio escolar por meio das expressões recorrentes. Então, como que a gente ouve falar do construtivismo? Quando a gente ouve que a gente precisa ser um professor mediador, partir das representações dos alunos, colocar as crianças em situações de aprendizagem, confrontar os alunos com os obstáculos, fazer com que descubram por si mesmos, provocar conflitos sociocognitivos. Então, são expressões que, quando a gente ouve, a gente já relaciona ao construtivismo, tá? Que é o aluno construir o seu próprio aprendizado. Tudo bem? Pessoal de casa, qualquer coisa, grita aí que eu dou uma parada. Volto. Esse vocabulário, ele é abundante, porém, quando desvencilhado das teorias construtivistas que o fizeram nascer, torna-se frequentemente um mero modismo, conseguindo provocar a ira de certos intelectuais que fazem desse mosaico de expressões o seu alvo predileto. Então, quando a gente pega um desses termos aqui, ó, colocar o professor como professor mediador, ou aquele que eles colocam lá que não existe erro no construtivismo. Já ouviram isso? Não existe erro. Esse é o preferido. Aí vem gente, malha o construtivismo. Mas como assim existe erro? O professor não pode mais marcar com caneta vermelha, isso e aquilo, e fica aquela discussão do que é certo e o que é errado. Porque eles acabam deturbando o que é o construtivismo, né? O que ele prega. E, às vezes, pega uma expressão ou uma parte e não trabalha em cima dela, não vê todo o contexto da teoria e só pega uma parte dela. Então, quando o construtivismo fala assim, que você não pode, o erro, não tem erro, por exemplo, o aluno não erra, ele não está falando que o aluno não erra. Com um erro, o aluno tem um aprendizado. Com todo erro, a gente aprende alguma coisa, não aprende? Você não fica dando murro em ponta de faca, você não, uma hora você não aprende na vida? Quantas vezes você não falou alguma coisa para aquela sua amiga de infância
e de repente você descobriu que ela é uma baita fofoqueira. Aconteceu? Trazendo para a vida real, você aprende como? Você errou, você falou, ela foi lá e fez fofoca. Aí você aprende que você não pode falar para aquela pessoa. E com os alunos também, eles vão errar. Não é que eles não existe o erro existe, mas o erro não é visto mais como um erro, ele é visto como um processo do aprendizado. É isso que o construtivismo prega. E eles acabam deturbando essa parte do construtivismo, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que pessoas, né? Eles pegam alguma parte da teoria, focam só naquela parte e acabam tendo aquilo como moda. A gente não aponta mais o erro, o aluno humano não erra mais. Então, você não usa mais caneta vermelha, para que eu vou corrigir então? Se o aluno não tem erro, não precisa corrigir. E daí acaba virando ali um modismo e fazendo disso uma coisa deturbada. Você deturba aquela teoria.